E aí, rapaziada, vamos entrar agora no nosso pré-jogo. Vamos falar aí desse jogo de amanhã, Botafogo versus Bahia, às 9h30, no Newton Santos. Você que tem a possibilidade de ir para o jogo, vá para o jogo. Nem que você esteja puto e vá protestar, vá para o jogo jogar pipoca no David lá e protestar. Mas é de suma importância se fazer presente aí e fazer a nossa voz presente. Fazendo um merchan aqui para o Botafogo. Diversos ingressos aí com promoções, Farizone com promoção, então, tipo, amanhã é um jogo que, para quem consegue ir, bom para ir. E diante disso, Estevão, a gente vai trazer aqui a nossa sequência aí até a 38ª rodada. Então a gente tem aí, ó, Bahia, Botafogo e Bahia, 26ª. Internacional e Botafogo, 27ª rodada. E aí a gente joga esses dois jogos, a gente vai ficar 10 dias parados até o jogo contra o Flamengo. Então, esse jogo contra o Flamengo aí, entre Internacional e Botafogo e Flamengo, tem a data FIFA, onde pode ter o retorno de alguns jogadores importantes nesses 10 dias aí, eu espero. Então, o David vai ter mais uma data FIFA para poder trabalhar. E aí, pós-data FIFA, Ceará, Santos, Mirassol e Vasco. Confesso para você que um time de homens de verdade, Botafogo e Ceará deveria ser Vitória Botafogo, Botafogo e Santos em casa deveria ser Vitória Botafogo, Mirassol e Botafogo deveria ser Vitória Botafogo e Botafogo e Vasco dentro de casa deveria ser Vitória Botafogo. Então, 4 jogos que deveriam, numa realidade proporcional ao investimento do Botafogo, ser de vitória. E aí, depois disso, a gente tem Vitória e Botafogo, Vitória lá embaixo, brigando para não cair. Grêmio e Botafogo dentro de casa. Corinthians e Botafogo, Cruzeiro e Botafogo, Botafogo Sport dentro de casa e Botafogo Fortaleza dentro de casa. Então a gente tem 13 jogos pela frente aí, descontando os 4 jogos aí que você deu de lambuja, 3 jogos, teu. Cara, 10 jogos que você falou de vitória são possíveis, cara. Se você o que botar irrita aí, olhar, o que irrita de Botafogo olhar essa sequência Sport é em saber que é casa, possível. Botafogo e Sport em casa, 1. Botafogo e Fortaleza em casa, 2. Botafogo e Grêmio em casa, 3. Vitória e Botafogo, 4. Botafogo e Vasco em casa, 5. Botafogo e Santos em Joga casa, os dois clássicos do Rio 6. joga em casa. Botafogo e Bahia em casa, 7. Então, assim, dá para pegar 10 vitórias aí, cara, nesses jogos, nesses O que próximos irrita, 13 jogos. o que Eu tô irrita. falando 10 porque a gente tá dando 3 de lambuja aí, perder, empatar, jogo ridículo. Não, eu falei isso aí, o que eu tô falando é o que eu quero, tá? Eu não acredito nada disso, não, cara. Esse, eu tô com os 70% aí, com o estagiário não dá. O que irrita é olhar essa sequência daqui até o final, completamente possível. E aí a gente sabe que a gente vai pro jogo com aquele cara, meu irmão. E com o time do jeito que tá, sem vontade, largando a mão, é isso mesmo, do jeito que tá, Savarino mal, Marlon Freitas mal, Matheus Martins mal, Vitinho mal, todo mundo jogando nada, ninguém. Neilton mais 10. É igual Newton mais 10. aquele corte lá do André que eu botei, né? É Cauê, é Kaique, é, é isso, Quem cara. tiver nesse banco do Botafogo, Aí cara, agora é Cadia, eu tinha lido Cadia, agora é Cadia. meu Cadia, irmão, coitado, tem até potencial, né? Tadinho. assim, Mas o que assim, irrita é você olhar essa sequência e saber que o ano que dá, cara, dá, é possível. dá, pô. É super possível. Passa muito por amanhã já, mas é super possível. E aí, Entendeu? depois dessa sequência aí, a gente tem a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada. Então, a gente tem os primeiros 8 colocados aí, ó. Flamengo 54, Cruzeiro 50, Palmeiras 49, Mirassol 42, Botafogo 40, juntamente com Bahia 40. Então amanhã é um jogo de 6 pontos, né, Estevão? Principalmente porque o Bahia tem um jogo a menos, está com 24 jogos, Botafogo com 20 jogos, mesmo número de pontos. Com 25 jogos, mesmo número de pontos. A rodada tinha se feito perfeita para uma vitória, né, cara? Se a gente vence o Fluminense, a gente tinha tirado pontos de todo mundo que estava acima da gente, excetuando o Flamengo. Teria sido uma rodada muito boa se a gente tivesse ganho. Mas amanhã é um jogo de 6 pontos, né, Estevão? Olhando para essa tabela aí, né? Cara, eu estou extremamente irritado com o Botafogo. Eu não consigo nem olhar essas coisas. Ah, jogo de 6 pontos. Meu irmão, o Mirassol tá na nossa frente, cara. Cara, olha, acelera,
acelera esse ano aí para acabar. A verdade é essa. E a parte de baixo da tabela, a gente tem Red Bull Bragantino com 32, Grêmio 32, Ceará 31, 11º colocado, Vasco 30, Corinthians 29, Atlético Mineiro 28, Internacional 28, Santos 27, e aí a zona da confusão, Juventude, Vitória, Fortaleza Sport. Juventude, Vitória, Fortaleza Sport, a gente pega todo mundo ainda, Estevão, pega Santos ainda, pega Internacional ainda, pega Corinthians ainda, pega Vasco ainda, pega Ceará. Então, assim, é o que você falou. Com seriedade, daria para buscar muita coisa nesse campeonato ainda, com seriedade. Sim. O último time que o David entrou em campo contra o Fluminense, só uma pincelada, porque eu acho importante do que pode vir amanhã aí. A gente teve essa escalação aí, nota geral do time 6,67 do SofaSquare, estava com 13 jogadores, 13 desfalques, né? E aí, Vitinho, Gabriel Bahia, David Ricardo e Marçal. Gabriel Bahia e Marçal bem em segundo SofaSquare, David Ricardo abaixo e o Vitinho muito abaixo. É difícil eu ver uma nota do SofaScore que geralmente é muito. Qual é a palavra que você usa, Estevam? É muito generoso com as notas. É difícil você ver um 5, a nota baixa, né? Mas o Vitinho foi muito mal na partida de domingo, muito mal mesmo. Ofensivamente péssimo, mais um gol perdido. Aí a gente vem de Marlon Freitas e Newton. Santi Rodrigues, que para mim não ganhava 7 nunca, jogou muito abaixo, Savarino abaixo. Cuiabano 7 e Cris Ramos 6,9. Média geral 6,7. Muito jogador abaixo também. Não só o momento do Botafogo como elenco, como administração, mas individualmente jogadores muito abaixo também, né, Estão? Nesse momento. Parece que estão sob uma aura de desânimo. É isso. Parece que não tem um motor ali, um dínamo. Para você vencer na vida, meu amigo, você tem que ter um dínamo interno o tempo todo batendo, dizendo, eu vou chegar lá. E isso parece que não está acontecendo. A verdade é essa. E aí, assim, parece que estão contaminados com um desânimo, uma aura ruim. E é por isso que eu digo, às vezes, assim, a torcida tem que ir, mesmo que seja para vaiar, mas para poder, assim, meu irmão, para eles saber o seguinte: olha só, se contaminem aí com a nossa ira. A verdade é um pouco essa também. Mas, Sim, assim, é isso. às vezes fica A difícil, o torcida cara, passa pô. isso também, né? Às vezes fica meio de saco cheio também. Ingresso R$ 200 lá na Oeste, no inferior. Aí você, pô, meu irmão, vou pagar R$ 200 pra mostrar que eu tô revoltado com esses caras. Minha revolta é ficar em casa. Vagabundo colocando metanol na cerveja, Não entendeu? vou, Misturando. Então, assim, vou ficar em vou ficar em casa. casa. Vou ficar O em cara pensa casa. aí. O Tô cara em pensa casa, tô isso. seguindo. Aí, tipo assim, amanhã, 21h30, lá no Engenho de Dentro. Irmão, aí vai acabar o jogo meia-noite, quinta-feira tem que trabalhar. Pô, meu irmão, às vezes é complicado mesmo você querer que o cara vá. Mas assim, tem que ir. Tem que ir. Dito tudo isso, era muito melhor que Dito isso, fosse, tá? tem Era que ter muito que. melhor que fosse. Para mostrar a ira dentro do estádio. Amanhã, e foi o que eu falei, o importante, mesmo puto, mesmo você com raiva, é ir lá, se fazer presente e passar isso pro time, porque o que o time demonstrou no domingo foi também desânimo. Meio que nesse ritmo de acaba também, acaba, pelo amor de Deus. E vamos É embora, isso meio que aí. entregou, não tem mais nada para disputar, vamos nisso aí. E aí, Estevão, possível escalação do Botafogo para amanhã. O time terá volta da zaga titular, Davi Gintiga retorno de Cabral também. Então a gente volta com Caio Barbosa, mais um amarelo estúpido e uma expulsão ridícula do Caio, que prejudicaram bastante para o clássico de domingo. Arthur Cabral deve figurar lá. Então a gente vai ter mais uma escalação, né? Então, são duas dúvidas para o confronto. Uma delas é o possível retorno
de Alex Telles, a lateral direita, a lateral esquerda. O jogador também foi à ausência no último duelo e deixou o penúltimo jogo contra o Grêmio com dores no joelho, ainda no primeiro tempo. Além dele, a escolha da ponta esquerda será de Cuiabano, mantido, improvisado na função, ou se o técnico escolherá Arthur. Então ele está com essa dúvida aí do retorno do Alex Telles e do Cuiabano pela ponta esquerda. Confesso para você que, conhecendo um pouco do David, eu acredito que ele vai de Marçal na esquerda amanhã, novamente, já que o Telles não tem 100% de condição. Então, possível Botafogo aí para enfrentar o Bahia. Léo Link, Vitinho, Caio, Barbosa e Marçal. Talvez Alex Telles. Marlon Freitas, Neilton, Santi Rodrigues, Savarino e Cuiabano. Ou Arthur. E Arthur Cabral no ataque. Esse time aí, Estel, você mexeria em alguma coisa? Acha que é isso que tem que ir mesmo? Eu preferia que Eu fosse acho o que eu acho Neilton. que a zaga vai ser isso daí. Eu preferia que fosse o Neilton mesmo, como você tá chamando há 3 meses o Newton. Você não consegue falar que é Newton. Newton. Era melhor que fosse o Neilton mesmo. Cara, esse Santi time é Rodrigues pavoroso, Savarino. né, cara? Você sente, você se assusta de olhar para esse time aí. A verdade é essa. Newton, Santi Rodrigues, Cuiabano voltou a ser a solução como ponta. Arthur, possivelmente de opção. Um Arthur pernas curtas. Léo Link é o goleiro. Vitinho, se continuar do jeito que tá, meu irmão, vou te contar, não. Barbosa amarelo todo jogo. Cara, é um time que não tem correspondido, a verdade é essa. E é um time caro, tá? Time barato não, um time caro de se manter em campo. Time que foi caro para trazer diversos jogadores, certamente tem uma folha que não é uma folha baixa, mas é um time que tem decepcionado jogo após jogo. É um empate, é uma eliminação, é um golzinho bobo que toma. Então, assim, espero muito que a gente vença esse jogo. Estou aqui nas energias positivas para que a gente vença esse jogo, mas o time sim não vem bem. E aí que esse jogo seja uma plataforma para melhorar. Que seja uma plataforma para melhorar. E como eu falei lá, é uma sequência importante para o que a gente vai ter pela frente, porque a gente tem esses dois jogos, a parada para a data FIFA e depois o clássico. Que, então, assim, é muito importante uma vitória amanhã. Mais uma Muito. vitória amanhã faz com que a gente acabe com um tabuzinho também aí, Esteu. O tabu de 5 jogos sem vencer o Bahia, que o Botafogo tem. E Botafogo, o Bahia tem sido uma pedra no sapato do Botafogo, como lembra o dia. Há um tabu de 5 jogos e 2 anos. A última vez que o Botafogo venceu o Bahia foi em 2023, por 3-0 no Newton Santos, pelo Brasileiro. No mesmo ano, havia ganho por 2-1 em Salvador. Em 2024, porém, o cenário mudou. Apesar do ano mágico de títulos da Libertadores do Brasileiro, o Botafogo não conseguiu derrubar o Bahia. Foram 4 jogos, aí ali cortou um pouquinho, mas foram 2 empates e 2 derrotas contra o Bahia aí nesses últimos anos. Então, assim, 2 anos sem ganhar o Bahia, 5 jogos. Bahia tem feito jogos ruins e chatos contra a gente, né, Estevão? Então, assim, além disso tudo, da suma importância, ainda tem esse pequeno tabu aí, que é incômodo, que a gente tem que ganhar o Bahia. Teria que ter ganho os 2 jogos do Bahia. Então, um jejuzinho incômodo contra o Bahia amanhã. Assusta de alguma maneira esse Bahia, Estevão? Forma É nenhuma. incômodo Isso mesmo? É aí não incômodo é. mesmo? Ou tem que ser o padrão? Isso aí não é nem tabu, velho, porque a gente jogou 4 vezes com o Bahia, tinha Copa do Brasil no meio, teve aquele jogo do Gregory, aquela expulsão mandrake que deram pro Gregory, né? Diga-se de passagem, contra o Bahia, roubada. Roubada. Tem aqui, no meio desses jogos também tem aquele jogo roubado novamente, que deram impedimento no Júnior Santos sem dar na época do VAR, invalidaram aquele jogo, diga-se de passagem. A arbitragem Incrível. brasileira continua maravilhosa. Tudo dando certo. O campeonato é muito bom, o chefe da arbitragem é maravilhoso, é todo mundo honesto. Enfim, então assim, tá, é matéria boba só para irritar botafoguense bobo mesmo.
O fato é o seguinte, tem que chegar amanhã e vencer. Com tudo que tá ruim, o David continua perdido, a gestão do ano é ruim, existem possivelmente notícias de tempestade no futuro, se não houver aporte dos sócios, porque tudo também pode se resolver por aporte dos sócios, né? Sim. Então, notícias ruins no futuro se não houvesse aporte dos sócios, mas a gente precisa vencer e criar essa casca de vitória e vencer o Internacional que também não está bem e ir para a data FIFA assim, se preparando para ir para o Clássico, para poder ver se dá uma animada, porque é muito importante vender camisa, vender ingresso, ir para o estádio, match day, estacionamento, vende hambúrguer, vende camarote. Tudo isso é importante para que o Botafogo continue gerando dinheiro e continue sendo essa joia que está sendo disputada pelos sócios. A verdade é essa. Então, o meu pré-jogo não é nem tanto do time em si, não. O time tem que se virar e vencer. Tem hora que não tem tática, não, porque até porque não tem tática pré-definida pelo técnico mesmo. Tem hora que tem que Cai de chegar lá e qualquer jeito. resolver. Chegar lá e ganhar de qualquer jeito. É isso que se Amanhã, tornou. amanhã é muito isso, né, cara? Amanhã é muito isso. É entrar. Irmão, se eu botasse a camisa do Botafogo amanhã um pouco acima do peso, tinha que entrar e vencer. Amanhã acho É que é jogo isso. para entrar e vencer, independente de qualquer coisa. A forma do Bahia é essa daí. Últimos 9 jogos do Bahia, a gente tem aí 5 vitórias, 4 empates e últimos 10 jogos, né? 4 empates Quatro e derrotas. 4 derrotas e um empate. Os últimos 5 jogos são 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória. Eu acho que isso é importante também dizer. Então, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Cruzeiro, empatou com o Ceará, perdeu para o Vasco. E teve um jogo que ganhou do Palmeiras aí, jogo mais consistente dele, mas ele não vem também de uma sequência muito boa. E a provável escalação do Bahia é essa aí, Estevão, que vem. Tem um retorno do Jean Lucas, estava suspenso no último jogo. Então o Jean Lucas retorna. Então a escalação do Bahia é assim: Ronaldo, Gilberto, aquele ex-Botafogo, Gabriel Xavier, Ramões Mingo e Luciano Juba, Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Kaique, Sanabria e William José. Esse é o time do provável time do Bahia para jogar amanhã, tendo a perspectiva de que o Rogério já falou isso em outras partidas contra o Botafogo, que a ideia dele é sempre cadenciar mais o jogo contra a gente, porque o estádio Newton Santos dá uma velocidade a mais e o Botafogo gosta de jogar em velocidade, ou pelo menos gostava. Com o David a gente já está vendo algumas coisas diferentes, então o Bahia tem um jogo mais cadenciado, acho que vai trazer isso para o Newton Santos, até porque o empate é bom para eles, né? Estão com um jogo a menos. Então, não se surpreenda se você vê um Bahia fazendo uma serinha, diminuindo a rotação do jogo. Eles podem vir muito para isso. Mas o time deles aí, Estevão, ninguém que salte aos olhos com muita preocupação, né? Não, né? Dizem que o Luciano Juba joga bem. Tem o Everton Ribeiro, que a gente já conhece mais ou Já menos. falamos aqui, João cara, amanhã Lucas. entrar e ganhar de qualquer jeito. Nem se preocupar muito com o que o Bahia tá lá, não. Tem que entrar e ganhar de qualquer jeito. Gol de mão, alguma coisa. Entrar e ganhar. Ganhando amanhã, a gente vai a 43 pontos. Aí foi o que eu falei. É um jogo de suma importância porque é um confronto direto de um time que está com os mesmos pontos que a gente e com um jogo a menos. Dito isso tudo, Estevão, queria, em cima disso que a gente falou, seu palpite para amanhã. Palpite 1-0 vencedor, se Deus Botafogo. quiser. 1-0 Botafogo. Gol de Savarino. 1-0 Savarino. Savarino seria importante ele fazer gol amanhã mesmo. Eu vou de 2-0 Botafogo. Eu vou de 2-0 Botafogo. Arthur Cabral e Arthur Reborn. Amanhã. Os dois Arthurs.